Oi, gente, então vamos lá com o conteúdo, porque tem algo que eu não posso deixar de falar para você, que é um pouco sobre a história do fotovoltaico. Da onde veio, quantos anos tem o fotovoltaico, quanto tempo, qual foi a primeira placa, o primeiro módulo a ser desenvolvido, da onde veio? Então nesse módulo eu separei aqui para você para falar sobre isso, ok? Que é importante. Porque se eu falo que no Brasil o fotovoltaico tem 10 anos, eu digo para você que é uma verdade. Mas a tecnologia, a capacidade de captação de energia elétrica, ok? A partir do sol, desde quando isso aconteceu? Vamos lá entender sobre isso? Mas antes, eu preciso dizer para você sobre o Sol, que é essa fonte aí inesgotável, vamos dizer assim, de energia. Eu posso e afirmo para você que o Sol é uma fonte inesgotável de energia. Só para você ter ideia, uma hora, na verdade menos de uma hora de Sol, anota isso aí, menos de uma hora de Sol é possível, né, se fosse, primeiro, se pudéssemos captar toda a energia do Sol, ok? Durante uma hora. Essa uma hora de captação de energia e armazenamento seria responsável aí por abastecer, por suprir toda a demanda de um ano inteiro de utilização de energia. Você conseguiu entender? Vamos lá novamente. Em menos de uma hora de radiação solar de capacidade energética do Sol é responsável por suprir toda a demanda de um ano inteiro em todo o planeta Terra. Por que eu falo isso? Para você entender e mensurar que de fato o Sol é uma fonte inesgotável. O Sol é a principal fonte aí de vida para o planeta. Quando eu falo das plantas, eu falo dos seres vivos. Tudo está em torno do Sol, a fotossíntese, né, o ser humano. Então tudo está em torno do Sol. E a nossa fonte de energia é o Sol. Então, gente, nós somos e devemos ser um amante do Sol. Tem regiões que o Sol ali parece que é mais perto, né, de alguém ali, da pessoa, porque tá mais quente. Outros lugares é mais frio, né? Eu, por exemplo, horas eu estou em São Paulo, horas eu estou em Goiás, às vezes eu estou em outro estado. Então, cada lugar tem uma temperatura, mas isso a gente vai falar em outro conteúdo, que é irradiação solar, que é a capacidade de raios solares ali. E isso diretamente vai estar ligado à capacidade também de geração. Mas nós vamos falar sobre isso depois. Mas o que eu quero que você entenda e anota aí que menos de uma hora de sol é responsável por suprir, se fosse possível, claro, captar toda essa energia e armazenar e disponibilizar para as pessoas, seria possível um ano inteiro ser suprido a partir de uma hora só do Sol. Então aqui no slide eu deixei aqui para você a capacidade de geração que tem do Sol, mas é importante você ficar com essa informação aí porque vai ser relevante para você, ok? E falando aí sobre a história do fotovoltaico, falando de onde veio e quanto tempo que o fotovoltaico, essa tecnologia é desenvolvida, é tão gostoso de falar isso, gente, porque o ano passado já foram aí mais de 100 anos que se passou, né, um pouco mais de 100 anos que se passou, quando a gente teve aí o efeito fotovoltaico, onde eu mostro aqui, esse efeito fotovoltaico que foi aí o responsável por Albert Einstein conseguir aí seu grande prêmio Nobel, tá? Mas isso aconteceu em 1921, então 1921, um pouco mais de 100 anos, 101 anos se fez, que Albert Einstein conseguiu aí o seu prêmio Nobel através do aprimoramento do efeito fotoelétrico. Aí você fala, pô, mas tem 100 anos, o efeito fotoelétrico tem 100 anos, que é esse estudo preliminar aí em relação ao fotovoltaico tem 100 anos. Eu digo mais para você, não tem só 100 anos, tem mais de 100 anos. E por que, Jefferson, que você fala isso? Porque, na verdade, esse estudo ele se começou em 1839. E quando se começou esse estudo? Lá atrás, por Edmond, esse efeito ele foi observado através do quê? De um estudo. Então, acredita-se que esse estudo lá, muitos anos atrás ainda, esse estudo ele foi começado a se originar e a gente teve aí esse efeito fotoelétrico mais pontuado por Hertz, né, que é conhecido no ramo da elétrica, ok?
Então, em 1887, então nós tivemos lá 1839, depois um pouco mais sólido em 1887, esse efeito fotoelétrico, e aí a gente caminhou, né, 1905, que de fato Albert Einstein conseguiu explicar, né, os fenômenos ali, e eu deixo a imagem aí para você desse esquema do fotoelétrico. Então, só lá em 1911 que Albert Einstein conseguiu explicar através de cálculos, através de um estudo mais bem explicado. E, claro, que eu falei agora há pouco, em 1921, Albert Einstein chega a ganhar o Prêmio Nobel, explicando e falando sobre esse efeito fotoelétrico. E é tão interessante eu falar isso para você, porque no Brasil é muito recente o fotovoltaico. As pessoas falam, pô, quantos anos de mercado que você trabalha, ou que tem placas instaladas, ou às vezes eu até ouço as empresas falar, olha, eu tenho 15 anos, 20 anos que trabalho com solar fotovoltaico. Aí eu fico me perguntando, né? Mas será que tem estudo? O efeito fotoelétrico, o efeito fotovoltaico, de fato, existe muito mais, existe essa tecnologia, e eu vou explicar um pouco mais para você, muito mais de 10 anos, mas no Brasil essa realidade não é assim, tá? Então segura aí mais um pouco, eu vou explicar para você quando que esse efeito fotovoltaico, quando que essa tecnologia de fato ela passou a existir no Brasil e foi possível se conectar essa usina na rede da concessionária, que foi possível ter economia nas contas de energia através do solar fotovoltaico, ok? Então vamos lá comigo. Em 1954, gente, o químico dos laboratórios Bell, nos Estados Unidos, elaborou o processo de dopagem do silício, que deu origem à moderna história da energia solar fotovoltaica. Isso foi quando? Em 1954, tá? E vou explicar depois mais detalhado para você como que funciona o processo de dopagem do silício, tanto em relação a esse minério, como que se dá a capacidade de geração. Então eu vou explicar depois, mas o que eu quero te mostrar aqui são só informações, períodos que a energia solar fotovoltaica ela se tornou algo real, né, através de um cronograma. Então eu estou trazendo aqui para você um cronograma da história do fotovoltaico para você ter isso aí muito bem entendido aí na sua mente, porque é gostoso, gente, é gostoso a gente saber dessa história do fotovoltaico. Então 1954, de fato, que elaborou o processo de dopagem, ou seja, o preparo ali do silício para a capacidade ali de absorção ali da eletricidade através do silício, né? O silício é um minério que é feito uma dopagem, né? Eu digo para vocês que é uma mistura ali desse minério, e nessa dopagem do silício, esse material, essa matéria ela fica ali com capacidade de excitação dos elétrons, e daí então se dá aí o processo de captação dessa energia aí, através da movimentação dos elétrons. Mas esquece tudo que eu estou falando agora, isso aí é complexo, eu não quero nada complexo aqui para você, e nem se preocupe com isso, na verdade, porque isso aí é lá para frente que a gente vai falar, e eu vou falar aqui só sobre essa trajetória aqui para você. Então, em 1954, elaborou esse processo de dopagem do silício, e aí é onde a gente inicia de maneira industrial o processo do solar fotovoltaico. E em 1955, ou seja, um ano depois, lá na Geórgia, nos Estados Unidos, a primeira rede telefônica foi instalada lá, utilizando a tecnologia aqui das placas solares. Eu vou disponibilizar uma imagem aí para você, dar uma olhada no slide, onde você vê ali uma placa fotovoltaica já em 1955. 1955, a primeira placa solar fotovoltaica já foi utilizada ali de maneira usual, né, de maneira prática, numa rede telefônica lá nos Estados Unidos. Isso é gostoso de falar. E depois, poucos anos depois, 3 anos depois, em 1958, nessa utilização já dos painéis, tendo já essa capacidade de geração de energia, também foi utilizado aí no satélite, que nós chamamos aí no português de vanguarda, né? Que foi enviado para o espaço
utilizando ali uma placa solar. Então lá na imagem, lá no fundo, você consegue ver esse satélite com um módulo, com uma placa solar fotovoltaica. E esse módulo foi responsável por alimentar o rádio de viagem. Tá? Então esse painel foi responsável por alimentar o rádio de viagem. E nessa época aqui, em 1958, claro, muitos anos atrás, a capacidade de geração desse módulo era extremamente pequena, 1 watt apenas. 1 watt é algo muito pequeno comparado ao que nós temos hoje. Só para você ter ideia, as placas normais hoje de se utilizar, de se instalar os módulos, ele é de 550 watts. Tá? Então aqui a gente tem um módulo com um tamanho que não é tão pequeno, ok? Com capacidade de geração, ou seja, de transformação dessa energia captada do Sol e transformando ali em 1 watts, tá bom? Em 1 watts apenas, lá em 1958. Então essa jornada ela foi crescendo e foi com processo de industrialização, com processo de melhorias ali da tecnologia, do silício, das células, e foi possível se ter aí a energia solar como uma fonte de energia relevante aí para todo o planeta. Então você viu aqui lá nos Estados Unidos, na Europa, essa tecnologia sendo desenvolvida, sendo ampliada e melhorada, e aí se deu, de fato, essa escala aí da energia solar fotovoltaica, e no próximo módulo eu vou falar para você aqui como que se deu aí em relação ao Brasil, quando começou a energia solar fotovoltaica.